Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos continuar o nosso estudo na carta de Tiago. E hoje a gente só vai falar de um versículo só. Vamos falar do capítulo 1, somente o versículo de número 2, e vamos entrar aí no assunto que Tiago começa nessa porção da sua carta. Tiago vai começar a falar das provações na vida do crente. E eu só quero ficar no versículo 2 hoje. Próximo vídeo a gente vai para o versículo 3 e 4, tá bom? Mas hoje vamos ficar e estudar só o versículo de número 2. Diz assim: meus irmãos, tende grande alegria ou gozo quando cairdes em várias provações. Talvez na sua tradução esteja tentações, mas aqui a melhor palavra para o contexto é provações. Então, meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. E aqui eu quero falar um pouquinho acerca das verdades das provações na nossa vida, né? Característica das provações na vida do crente. Uma primeira coisa que a gente pode analisar nesse versículo, são muitas coisas que a gente pode falar aqui, mas a primeira coisa que a gente entende sobre a provação na vida do crente é que a provação ela é inevitável. A provação ela não tem hora para chegar, não tem data para chegar, e não tem como o crente evitar passar pela provação. O texto diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes. Essa palavrinha cair no grego significa uma queda inesperada ou um encontro repentino. Então a provação na vida do crente ela vem de modo inesperado, ela vem de modo repentino. Então é algo que você não escolhe se vai ou não acontecer. A provação na vida do crente não é algo da escolha dele. O crente não pode dizer assim, hoje, esse mês eu vou passar pela provação, mês que vem não. Vou me programar para no outro mês ou no outro ano eu passar pela provação e esse ano não vou. O crente ele não tem essa opção. É algo inevitável. Se você é um crente, se você é um servo de Deus, inevitavelmente, sem você querer, sem você se programar, você vai passar pela provação. Então, a primeira característica que a gente pode extrair daqui do versículo é que a provação ela é inevitável. Quando cairdes, então é algo súbito, é algo repentino. Segunda característica que a gente pode falar aqui das provações é que elas são variadas. Então, meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias provações. Então, a gente pode entender que as provações na vida do crente, elas são múltiplas, elas são muitas, elas são variadas. Essa palavra várias no grego, ela significa várias cores. A ideia é várias cores. Então, tem provações que são rosa claro. Tem provações que são um rosa mais escuro. Tem provações que já é roxo. Tem provações que já são um cinza negro. Tem provações que já são negro mesmo. Preto, cinzento. E a gente tem que ter cuidado, racismo, mas nada de racismo. Mas há diversidade de provações. Há provações mais fáceis e há provações mais difíceis. Há, na vida do crente, variedade de provações. Uma provação que pode vir, pode ser uma enfermidade, pode ser perseguição, pode ser tentação, pode ser perdas,
pode ser conflitos. Então, há vários tipos de provações pelo qual o crente passa. Mas lembra que significa várias cores? É como se Deus pegasse a sua vida e Ele mesmo desenhasse. Pegasse um rosa, pegasse um preto, pegasse um cinza, pegasse um roxo, e essas provações que vão moldando a nossa vida bonita. Deus, nessas provações, Deus, nessas cores diferentes, Ele vai fazendo uma pintura bonita. Então, as provações na vida do crente, elas são variadas. Elas vêm de várias formas, diferentes jeitos e diferentes intensidades. O que é, na verdade, provação, né? Provação é uma prova, é um teste. Essa palavra vem do grego pirasmos, e ela é a mesma palavra para tentação. Provação, tentação. Depende do tradutor, ele vai olhar o contexto e aí o tradutor vai escolher se ele bota provação, se ele bota tentação. Aqui no versículo 2, a melhor tradução é provação. Há uma diferença entre provação e tentação. A provação, ela é Deus testando o crente, é Deus dando uma prova para o crente, para que a fé do crente seja fortalecida, para que a fé do crente ela seja avaliada, para que a sua fé seja aprovada. Então, quando Deus te dá uma prova, quando Deus te dá uma provação, Ele está testando a sua fé, para ver se a sua fé é verdadeira. Tentação já é uma outra coisa que a gente vai estudar lá na frente. Tentação já é te induzir ao erro. A tentação já é algo que te induz ao pecado. Você deve resistir à tentação. Mas a aprovação é isso, é quando Deus nos dá uma prova, Deus nos dá um teste. Provações que põem à prova a autenticidade da nossa fé, visando o aperfeiçoamento espiritual. E aqui eu termino, para que no próximo vídeo a gente entre, né, sobre quais são os propósitos da aprovação, mas o texto do versículo 2 que a gente leu vai nos ensinar uma outra lição. Então, só para a gente recapitular, primeira lição das provações: a provação é inevitável. Segundo, a provação é variada. Na vida do crente existem várias provações de diferentes cores. E terceiro, nós devemos viver a provação com alegria. Isso aqui realmente é um paradoxo do que a gente vê no mundo. A gente não sabe quando a provação vem, a gente não sabe qual cor é essa provação, mas Tiago nos ensina a vivermos as provações com alegria. Quando a gente tiver uma provação, quando a gente cair numa provação, ele ensina, olha, quando vocês estiverem em várias provações, tenham alegria. Fiquem felizes, fiquem alegres. E essa alegria é um fruto do Espírito. Só o Espírito Santo, né, Gálatas 5:22, com o fruto do Espírito nós conseguimos ter alegria sendo provados. Ter alegria quando o pneu do carro fura, ter alegria quando o gás acaba e a gente não sabe de onde tirar dinheiro. O gás acaba antes do final do mês. Só o Espírito Santo nos dá alegria diante dessas situações, porque quando nós somos provados, a nossa fé aumenta. Quando nós somos provados, é um teste para provar se a nossa fé é autêntica ou não. Queridos, os próximos versículos, hoje a gente deu uma definição de provação e características dela, né? E no próximo vídeo nós vamos falar quais são os propósitos da aprovação na vida do crente. Vamos ficar no versículo 3 e 4. Deus abençoe a vida de vocês.